Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou aqui novamente com meu amigo, pastor Daniel Adams. Olá pessoal, Deus abençoe vocês. Irmãos, nós já temos gravado aqui vários vídeos a respeito de assuntos espirituais, como vencer as batalhas, situações que acontecem no dia a dia, e nós resolvemos trazer nesse vídeo alguns acontecimentos que as pessoas nos relatam que acontecem com elas enquanto elas estão orando, enquanto elas estão em casa. Vamos mostrar o que significa cada um e nós vamos trazer também, à luz da palavra de Deus, algo também relacionado a isso, tá bom? Antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, você que ainda não é inscrito, e também se inscreva no canal do Daniel Adams, porque ele tem colocado muitas pregações, muitas mensagens abençoadas, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus, tá certo? Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, então vai lá, se inscreve e não deixe de compartilhar também esse vídeo, tá certo? Vamos lá. Daniel, muitas pessoas chegam para mim e elas dizem que enquanto elas vão orar, elas começam a bocejar, elas começam a sentir um sono fora do comum. Às vezes a pessoa está bem, está saudável, não está cansada, mas é só começar a querer orar, falar com Deus, ou então ler a Bíblia, ou então às vezes vai no culto, né? Não consegue nem concentrar na mensagem. Isso aí é muito comum. E eu me lembro que antes de eu me converter, eu era espírita e eu ia nos centros, né, espíritas, e me dava muito sono, realmente, eu bocejava demais, né? Então eu quero ler aqui uma passagem que fala a respeito do sono, né, nesse momento de oração, que está lá em Mateus capítulo 26, o versículo 40, em que Jesus estava orando no Getsêmani. Era um momento decisivo na vida dele, no ministério, e decisivo também na história. Então é óbvio que o inimigo se levanta quando Deus tem algo grande para fazer, né? Então, quando Deus tem algo especial na sua vida, preparado para fazer, pode ter certeza, o inimigo vai se levantar, mas é para cair, amém? E eu quero ler a passagem, diz assim, ó: Então, Jesus voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha isso, irmãos. Então aqui Jesus disse para os discípulos, vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora. Por quê? Porque os discípulos estavam dormindo. Eles estavam, eu acredito, ali debaixo de uma opressão. O diabo não queria que Jesus tivesse parceiros de oração, por isso desanimou aquele grupo. E fala um pouco aí, Daniel, sobre isso. Eu sei que já aconteceu comigo várias vezes, né? Mas isso é sempre batalha espiritual mesmo? Com certeza. Eu ministro há 30 anos a palavra de Deus e todas as vezes que eu percebo quando estou ministrando a mensagem, eu vejo algumas pessoas assim que estão sendo atacados pelo sono. E no final eu chamo essas pessoas para orar. E com certeza as pessoas abrem o coração dizendo, eu tenho sido muito oprimido, eu tenho tido angústia e sinto assim que estou debaixo de alguma opressão, algum trabalho maligno. E quando eu vou orar, realmente a pessoa ela começa a bocejar e sente mal no momento da oração. Aí eu percebo que depois essas pessoas vêm na igreja e conseguem se concentrar, o sono desaparece, foram libertos. Então é típico de uma opressão, a pessoa está debaixo de uma opressão, ela precisa ser liberta, porque o inimigo até dentro da igreja, ele tenta roubar a palavra para que a pessoa não receba e não seja livre. Então aquele sono arrebatador que é típico de uma pessoa oprimida. Realmente. Eu me lembro que quando eu me converti, me dava muita canseira, sabe? Era uma preguiça assim fora do comum e eu me cobrava muito por isso. Mas eu me lembro que eu fiquei uma semana inteira, Daniel. Eu não conseguia sair do quarto. Tamanha foi a opressão que eu senti, um peso, sabe? A única força que eu tinha era para ler a Bíblia e para ouvir louvor. Eu não tinha vontade de sair do quarto. E aí eu me lembro que veio um ministério de louvor muito conhecido no Brasil. Ele veio na minha cidade no fim de semana. E eu tomei uma decisão, sabe? Eu vou nesse lugar, eu vou nesse evento. Daniel, quando eu cheguei lá, a presença de Deus estava muito forte. Aquilo me libertou, sabe? Por isso que é tão importante também a gente pedir ajuda, como você falou. Você não aceitar essa situação, você
em busca do socorro, de ajuda. É lógico que você tem que buscar a Deus, mas as pessoas podem te ajudar. Você que está nos ouvindo aí, você tem bocejado muito, muito cansado. Pode ser o lado físico? Pode. Às vezes a gente cansa, né? Mas pode ser também o lado espiritual. O diabo não quer que você se concentre na palavra, que você se concentre na oração. Então, resista. A Bíblia diz em Tiago 4:7, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Amém? Você tem que resistir, você não pode aceitar. O diabo, ele não pede permissão, ele entra chutando, ele entra, né, querendo destruir, e ele vai indo aonde tem espaço. Então não dê espaço para o diabo. Você que tem ficado oprimido aí durante a oração, ou tem tido esses bocejos, não aceite isso na sua vida. Repreenda em nome de Jesus. Amém? Daniel, outra coisa, né, que as pessoas falam muito para mim é em relação a arrepiar. A pessoa começa a sentir uns arrepios, um calafrio, e eu sei que nós vamos ler aqui um versículo que fala sobre isso. Lógico, pode ser uma coisa física? Pode, irmãos, mas nós estamos no meio de uma batalha espiritual. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que o inimigo, Satanás e os seus demônios ficam o tempo todo contra a nossa vida. Então a gente tem que usar sim o escudo da fé, a gente tem que se fortalecer espiritualmente. E tem uma experiência, Daniel, eu vou ler aqui, depois você pode comentar, lá em Jó capítulo 4, em que Jó ele passou por uma experiência terrível espiritual. Olha o que está escrito: em meio a sonhos perturbadores da noite, quando cai sono profundo sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou o meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz suave que dizia: poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Olha aqui, irmãos, que experiência. O acusador, como diz a palavra, o acusador dos nossos irmãos, que é Satanás, ele foi afligir a vida de Jó. E justamente no momento, né, que ele estava ali passando por um processo, né, e que Deus estava trabalhando no coração dele. E então a Bíblia diz que um espírito roçou o rosto dele e os pelos do corpo dele se arrepiaram. Eu me lembro, Daniel, só um exemplo aqui, quando eu fui fazer um seminário de teologia em Belo Horizonte, Deus colocou no meu coração muito forte para eu estar orando pela minha igreja, que é aqui em São Sebastião do Paraíso. E por quê? Deus mostrou para mim numa visão que tinha uma coisa errada acontecendo. E eu então orei em favor daquilo, né, para Deus tirar todo o embaraço, para Deus trazer libertação nas pessoas certas. E aí quando eu dormi, Daniel, eu tive uma visitação do maligno mesmo, sabe? Eu acordei e eu ouvi uma voz no meu ouvido, mas era uma voz, sabe quando às vezes aparece num programa de TV? É uma voz grossa, e aparece nesses programas de TV como se fosse um traficante, alguém assim que não quer se identificar, a pessoa fica ali só a sombra da pessoa e muda a voz da pessoa. Eu ouvi essa voz bem perto do meu ouvido, e eu não lembro as palavras que ele disse, mas foi a pior sensação que eu tive na minha vida. Eu arrepiei inteirinho, e ali eu comecei a clamar o sangue de Jesus, a clamar para Jesus ter misericórdia, e de repente ele foi embora. Mas eu passei por essa experiência justamente porque eu estava orando, eu estava querendo buscar Deus, eu queria que Deus operasse na igreja, na vida das pessoas. Então, quando você se levanta, irmão, para defender a causa de Deus, para buscar o Senhor, pode acontecer esse tipo de arrepio, né? Se você já teve alguma experiência aí, Daniel, pode comentar. Eu, nesses 30 anos de ministério, eu já tive várias experiências, mas eu quero deixar bem claro, em Mateus capítulo 4, Jesus estava no momento de consagração, de oração, de 40 dias de jejum, antes de se apresentar diante do povo. E o próprio Satanás se apresentou diante do Senhor. Então, todas as vezes que a gente está no momento de consagração buscando o Senhor, o inimigo ele vai tentar de todo jeito impedir que você ore. Então já tive várias experiências assim de sentir aquele calafrio quando estou orando, aí já me levantei para repreender, porque você sente aquele calafrio de coisa ruim, aquele calafrio que traz uma angústia. Aí
eu me levanto para orar. Então, todas as vezes que eu estou num momento de consagração, num momento de um grande propósito, e eu percebo a resistência, o inimigo tentando botar a cara, e quando sinto aquele arrepio, e muitas vezes o Senhor me mostra com a visão aberta o demônio, mas muitas vezes o Senhor não me mostra, mas uma forma de identificar é o calafrio, aquele arrepio, sentindo a presença maligna. Aí eu entro naquele mover de oração repreendendo. Então é muito importante a gente detectar a presença do inimigo quando você sentir esse calafrio. Então já ore, já repreenda, porque o inimigo não quer que você ore, não quer que você busque a Deus. Exatamente. Então, meu irmão, você que tem aí passado por esses sintomas, é momento de você buscar a sua libertação. Eu me lembro que também quando eu me converti, eu ficava pensando, nossa, será que alguém vai colocar a mão na minha cabeça, vai sair demônio daqui? Porque eu tive envolvimento com o ocultismo, eu tive um passado sombrio, então eu pensava que ia acontecer, mas Deus foi me mostrando que eu tinha autoridade para repreender o mal, sabe? Então, eu mesmo tomei posse da minha libertação, não aceitei aquilo mais, e nós vamos agora falar do próximo exemplo, que são a respeito de vultos. A pessoa começa a ouvir vozes em casa, às vezes começa a ver vulto de pessoas que já morreram, né? Eu tive uma ex-namorada que ela via a mãe dela já tinha morrido há muitos anos atrás, e ela via a mãe dela no corredor, no quarto. Então isso tudo não vem de Deus, porque o próprio Jesus disse que aqueles que estão de lá, os que já partiram, eles não podem ter contato com os daqui. Então existe uma barreira de separação, quando Jesus contou, né, da parábola do Lázaro e do rico. Então, os que estão de lá não conseguem passar para cá, e nós também não podemos ter acesso a lá. Então, quem está nesse meio? São anjos ou são demônios? Então, tudo que é de Deus, irmãos, traz paz, traz alegria, traz sensação boa. Agora, quando é do inimigo, é para trazer medo, opressão, perturbação, sabe? Então, se você já viu algum vulto, você tem ouvido vozes, pode saber, não é de Deus. Não é espírito, são demônios. É isso que a Bíblia deixa claro, tá bom? Então, quando a pessoa começa a escutar barulho do nada, às vezes está sozinha em casa. Eu me lembro que um dia eu estava lá em casa, novo convertido, né? Orando o tempo todo, buscando conhecer a Deus através da palavra. E estava eu e minha mãe só lá em casa. E minha mãe estava no telefone, de repente eu ouvi um barulho lá no banheiro. E parecia que estava assim, desenrolando o papel higiênico. Eu assustei, eu confesso que eu fiquei branco na hora, porque eu fiquei com muito medo. E aí eu não podia chamar minha mãe, porque ela estava no telefone. Mas foi naquela hora, eu falei, Satanás, sai daqui de casa agora, em nome de Jesus, eu te expulso, eu não te aceito. Naquela hora eu usei a autoridade que Jesus me deu, e então o barulho parou. Houve um outro dia também, fez um barulho muito forte na porta de casa. Então, eu nem deixava ficar muito tempo. Tem pessoas, Daniel, que ela aceita aquilo, acha normal. Esses dias uma menina comentou no meu vídeo aqui, eu já acho tão normal, eu vejo vulto, eu vejo demônio, eu não faço nada, eu simplesmente ignoro. A pessoa aceita aquilo na vida dela, sendo que aquilo não vem de Deus, não vai trazer coisa boa. Então, você tem que consagrar, assim, a sua vida, a sua casa. Não aceite que o inimigo entre no teu lar, na tua vida. Amém? Então, irmãos, isso é algo muito comum também, né? Vultos, vozes. Se você quiser comentar alguma coisa, Daniel. Eu tive uma experiência muito forte, foi em Portugal. Eu fui ministrar uma série de mensagens em Portugal e eu tive um confronto assim com as trevas. Foi algo muito forte. Eu me lembro que no local onde eu dormi, numa casa, dormi sozinho. E de madrugada, é como se fosse um enxame de ratos, assim, pulando em cima de mim. E eu senti que não eram ratos, eram forças malignas para me intimidar, me assustar. E eu comecei a repreender. Eu acendi a luz e comecei a repreender, porque aí eu já não vi nada, não era rato, mas parecia como se fosse ratos do tamanho de um gato passando por cima de mim, aquele monte de coisa ruim, e eu comecei a repreender,
e declarar no nome de Jesus, e declarar: Satanás, eu vim aqui neste lugar, nesse país, para pregar a palavra do Senhor. Eu te repreendo no nome de Jesus, porque eu estou no centro da vontade de Deus. Quem me mandou, quem me enviou aqui foi o Senhor, e você não tem poder. Aí aquelas entidades bateram em retirada, e eu pude dormir bem, e eu pude ministrar naqueles dias uma palavra sobre avivamento. Foi algo estrondoso, mas eu tive aquela experiência com o demônio. Mas o mais forte foi quando ele se apresentou também um dia, nesse mesmo lugar onde eu estava ministrando. Ele se apresentou e para me afrontar, e dizendo que eu não tinha autoridade. Foi algo assim assustador, mas eu tinha essa autoridade porque eu tinha convicção. Não vim aqui de alegre, não vim aqui para passear em Portugal, vim aqui por uma missão da parte do Senhor. E glória a Deus, que Deus me honrou, e não houve nenhuma retaliação, mas houve o confronto. Se eu me intimidasse, aí seria um fracasso. Então a gente tem que exercer a autoridade que o Senhor nos delegou. Exatamente. Então, irmãos, quando a Bíblia diz orai sem cessar, ela está querendo dizer exatamente isso. Você acordou pela manhã, já ora, já consagra o seu dia. Vai dormir? Ora antes de dormir, ora pelos teus familiares, sabe? A gente tem que ser atento o tempo todo. A gente tem que ficar ligado, sabe? Porque senão o inimigo ele vai entrando, vai tomando espaço, causando destruição, e a gente não pode aceitar em nenhuma área da nossa vida que a ação do inimigo tenha prevaleça, tá certo? Uma observação, pastor Juninho: quando você recebe um presente de um vizinho ou de alguém que você sabe que não é uma pessoa verdadeira, sincera, você pode receber aquele presente, mas ore, quebrando todo e qualquer encantamento, porque muitas pessoas recebem um presente, ou um bolo, ou um doce. Depois que come, essa pessoa começa a ser oprimida por demônios, ou começa a sentir mal, ou começa de repente ter algum sintoma de alguma enfermidade, e vai lá para o médico, e os médicos não conseguem descobrir qual o problema dessa pessoa, porque ela comeu aquele doce ou aquele bolo, ou vestiu uma roupa que ganhou, e aquela roupa estava consagrada a demônios para oprimir a pessoa. Então nós estamos numa guerra espiritual, e a gente tem que orar em tudo. Antes de acordou de manhã, como você falou, pastor, orar, então consagrar, e para que Deus quebre qualquer malignidade, e que Deus venha abençoar nossa casa. Então está em constante vigilância, não é verdade? Exatamente, Daniel. Uma das coisas também que as pessoas não entendem é o seguinte: quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo vem fazer morada na pessoa. E a Bíblia diz no livro de 1 João que o maligno não pode mais tocar, porque ela nasceu de Deus. Então o diabo não tem mais poder de vir e fazer morada no seu espírito, porque agora ele já tem um dono, né? Ele é o Espírito Santo de Deus. Mas isso não impede também do inimigo oprimir a pessoa, que foi o que você acabou de falar. Então a pessoa, ela tem o Espírito Santo, mas ela está oprimida. É como se o inimigo colocasse um peso aqui nas suas costas, e você começa a ficar sobrecarregado. Por quê? Em algum momento você abriu uma brecha, você deu espaço, seja através do pecado, seja através da falta de perdão, através da mágoa, da inveja, sabe? Você vai dando espaço para o inimigo. Então o inimigo ele vai te derrotando aos poucos. Você vai perdendo a sua vontade de buscar a Deus, porque uma coisa é você orar, a outra coisa é você ter saudade, você desejar a presença de Deus, você ter aquele ânimo, aquele vigor. Isso é o Espírito Santo agindo na sua vida. Mas quando o inimigo está oprimindo, mesmo o cristão, a pessoa perde a vontade de viver, ela só vê problemas, ela não consegue acreditar mais. Então, irmãos, vamos resistir ao mal. Amém? E a outra coisa que acontece muito, Daniel, é em relação a pessoa sentir aquele zumbido no ouvido. A pessoa, né, ela mexe no ouvido, parece que não passa aquilo. Eu vi já um caso de um moço que ele foi pousar na casa de um rapaz,
Eles eram amigos, só que aquele amigo dele tinha envolvimento com coisas obscuras, né? Ele já tinha frequentado muito tempo o terreiro de Umbanda, de Macumba, e ele falou para mim: pastor, a noite inteira eu fiquei com tipo um zumbido, tipo soprando no meu ouvido o tempo todo. E ele falou: ali eu entendi que realmente, com certeza, né, tinha muitos demônios ali naquela casa. Então, isso pode acontecer. É lógico, irmãos, que existe o lado físico, né? Existe, com certeza, né? Nós vimos até uma pesquisa, né, que cerca de 20% dos brasileiros tem algum zunido, algum zumbido no ouvido. Mas nós estamos aqui falando de coisas espirituais. Então, pode ser também um sinal de que existe alguma coisa má, alguma coisa do inimigo, né, te rondando. Então, é muito importante você também não aceitar essa situação. Procure um médico se for preciso, mas também repreenda, use a sua autoridade. Amém? Irmãos, agora vem a pergunta, né? Como vencer isso tudo? Porque nós vamos fazer uma oração agora. Nós vamos orar por você, mas você vai usar a tua autoridade. Então a primeira coisa é você entender que Jesus, ele já derrotou o diabo. E tem um versículo lá em Lucas capítulo 10, o versículo 19. Jesus disse assim, ó: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Amém? Então Jesus já nos deu, ele não vai nos dar, ele já nos deu autoridade para a gente pisar em serpente, escorpião. E assim, eu sei que esses animais, né? Um dia uma moça falou para mim: ai pastor, tadinho da cobra, tadinho do escorpião. Irmãos, os animais são de Deus, mas no mundo espiritual o diabo ele usa assim. Já vi muitos casos de pessoas que tiveram visões de cachorro, principalmente de cobra, escorpião. Uma vez eu cheguei de um acampamento de carnaval, o fogo de Deus tinha descido naquele lugar, a presença de Deus foi muito forte. Aí eu cheguei, estava cansado, fui dormir. Foi tão real, Daniel, eu tive uma sensação, tinha uma cobra debaixo do edredom. Só que, tá vendo, irmãos, coisas espirituais, né? E Jesus falou: eu já dei autoridade para vocês acabarem com isso, para vocês destruírem o poder do inimigo e nada vai lhes causar dano. Então a primeira coisa, use a autoridade que Jesus já te deu. Não seja fraco. Em relação às pessoas, seja manso, seja humilde, mas em relação ao diabo, use a autoridade. Seja fervoroso, não aceite na sua vida. Amém? E a outra questão é em relação à oração e jejum. Tem casos, irmãos, que é jejum. Tem que ter jejum. Porque, não porque o jejum é milagroso em si, mas porque o jejum aumenta a nossa fé. E só para a gente encerrar, depois o Daniel, eu gostaria que você fizesse uma oração por nós, Daniel. Tem uma passagem aqui em que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio na vida de um menino. E Jesus ficou com raiva, né? Porque já estava há tanto tempo caminhando com Cristo e eles não usavam essa autoridade. E aí diz assim, olha o que diz. Mateus capítulo 17. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Olha que interessante, irmãos. Aqui mostra que eles não conseguiram expulsar os demônios. Por quê? Porque eles não tinham uma fé suficiente. Então chega um momento que a nossa fé ela é limitada. Mas quando você jejua, você se torna uma pessoa mais espiritual, mais focada nas coisas de Deus. É algo impressionante. Então, a sua fé aumenta através do jejum. Então, você que não tem o costume, crie o hábito de jejuar, faça um jejum por esta causa, eu tenho certeza, Deus vai te dar vitória. Então, você tem que jejuar até você ficar totalmente livre, tá bom? Às vezes a pessoa pensa, Daniel, que o fato dela ter orado uma vez, duas vezes, não resolveu o problema, foi falta de fé dela, ou porque Deus não está ouvindo ela, e não tem nada a ver. Você tem que entender uma coisa, irmão, o inimigo, ele é persistente, ele não vai querer sair de primeira às vezes, você tem que perseverar, amém? Glória a Deus. Então é isso, meu irmão, se você quiser comentar aí, Daniel, e depois você já pode fazer a oração aí por nós.
A palavra do Senhor é muito clara. Jesus fala assim: vigiai e orai, para que vocês não caiam em armadilha do diabo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a Bíblia fala em Efésios capítulo 6, verso 10, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. O que, em outras palavras, é orar constantemente, é estar meditando na palavra do Senhor constantemente, de dia e de noite, louvar ao Senhor, adorar o Senhor, porque isso fortalece o nosso espírito, porque o mundo espiritual é tão real que o mundo físico, o mundo espiritual, ele rege, domina o mundo físico. E nós, como igreja, nós temos a autoridade para ligar, para desligar, para proibir, para permitir. E nós temos que estar constantemente orando e vigiando, porque é uma guerra espiritual. Então eu quero neste momento orar para você que está vivendo um momento de angústia, um momento de dores de cabeça. Você vai para o médico não consegue descobrir porque essa enxaqueca, zumbido, sono, opressão, vontade de morrer, aquela angústia e vontade de fugir para não sei aonde. Isso é opressão, pesadelo de noite, fica irritado, tem vontade de brigar com a mulher, brigar com o esposo. É um sintoma de opressão. Nós vamos orar neste momento em concordância. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai trazer libertação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, porque eu creio no poder da oração, que nós ligarmos na terra e ligar nos céus. Então nós vamos entrar agora em concordância, porque eu creio que hoje chegou a hora da tua libertação, da tua restauração. Pai, neste momento eu quero orar, Pai, em concordância com o pastor Juninho, Pai, que todo e qualquer obra maligna, Pai, que está oprimindo vidas, Senhor, todo e qualquer trabalhos de feitiçaria, de bruxaria, de satanismo, de voodoo, seja quebrado pelo poder do nome de Cristo Jesus. No nome de Jesus Cristo, todas dores que perseguem essas pessoas, dores no corpo, dor de cabeça, zumbido, sono, bocejo, toda opressão maligna, todo pensamentos, muitas vezes pensamentos de morte, pensamentos de demônios perseguindo, ou sonhos perturbadores, pesadelo, insônia. Pai, eu repreendo toda opressão maligna, no nome de Cristo Jesus. Eu declaro que seja agora aniquilado, seja destruído pelo poder do nome de Jesus, toda obra maligna. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, para aniquilar todas as obras de Satanás. E eu determino agora, espíritos malignos, solte essas vidas, solte as famílias, vai soltando agora, no nome de Jesus, solta este homem, esta mulher, vai soltando esse jovem, no nome de Jesus. Eu declaro agora, o poder de Cristo Jesus tocando neste homem, tocando nesta mulher, tocando nesta casa, extirpando agora, ó Deus, todo espíritos malignos que saia desses lares, saia das famílias, saia agora, no nome de Jesus. Eu profetizo agora que os relacionamentos, haja comunhão, haja comunicação, haja amor, no nome de Jesus, porque eu declaro agora que o príncipe da paz, Jesus Cristo de Nazaré, venha trazer paz, segurança, venha trazer estabilidade nesses lares, Senhor, e que o Senhor venha agora, Senhor, libertar, Senhor, a todos os oprimidos, Senhor, que sejam livres, Senhor, que esse zumbido desapareça, que esse mal-estar desapareça, pensamentos malignos desapareçam, insônia, perturbação, dores no corpo, dores de cabeça, enxaqueca, toda opressão, depressão que saia no nome de Jesus. E eu declaro no nome de Jesus, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre no nome poderoso de Cristo Jesus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E o Senhor agora está destruindo, aniquilando toda obra de feitiçaria, de bruxaria,
palavras malditas, decretos malignos que foram lançados contra a sua vida, está anulado agora pelo poder do sangue do Cordeiro. Seja livre, seja abençoado, seja restaurado o teu casamento, seja restaurado o teu emocional, com a paz do Senhor, com a segurança do Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, eu creio, eu tenho certeza. Amém. A libertação de Jesus está aí na tua vida. Tome posse. Quando vier os sintomas, resista ao diabo. Nós já oramos aqui em concordância e Jesus disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos no seu nome, ele se fará presente com a autoridade dele. Então, meu irmão, a vitória é sua. Amém? Se você quiser, depois você deixa aqui um comentário de algo que aconteceu com você durante a oração ou algum tema de vídeo que a gente possa trazer aqui, tá bom? E não se esqueça, vai lá no canal do Daniel, ele tem colocado pregações abençoadíssimas e eu tenho certeza que você vai gostar muito. O mais importante, irmãos, é a gente viver em unidade de fé. Isso atrai muito o poder de Deus, porque esta é a vontade de Deus, que a gente viva em comunhão. Amém? Deus abençoe, irmãos. Daniel, mais uma vez, muito obrigado. Sempre trazendo temas relevantes, né, para ajudar os irmãos. Um grande abraço, gente. Fica com Deus.